Cry era o caçador mais feio e fraco conhecido pelo homem. No entanto, tudo muda quando ele acidentalmente se torna o líder do grupo de caçadores mais forte, então ele começa a arriscar vilões para travar batalhas por ele. A história começa em um mundo onde caçadores de tesouros invadem cofres de tesouros e lutam contra fantasmas mortais na esperança de obter relíquias escondidas. Desde a infância, Cry e seus amigos compartilhavam o sonho de se tornarem os melhores caçadores de tesouros do mundo. Para tornar esse sonho realidade, eles formaram um grupo chamado Grievers, mudaram-se para a capital e começaram a treinar nos cofres do tesouro adequados para iniciantes. Mas não demorou muito para Cry perceber a diferença de força entre ele e seus amigos em comparação a eles. Ele não era mais ameaçador do que um gato doméstico, isso forçou Cry a tomar a difícil decisão de deixar o partido. Mas em vez de deixá-lo ir embora, eles fizeram de Cry o líder. Hoje, Cry ainda atua como líder do grupo de caça ao tesouro mais forte que existe, e atualmente está a caminho da campanha de recrutamento realizada pelos 3 partidos mais fortes do país. Ao chegar ao local, Cry espera na fila quando é abordado por uma caçadora de nível 3 chamada Ruta, que diz que é sua primeira vez em uma campanha de recrutamento. Então Cry faz questão de esconder sua identidade. Uma vez lá dentro, Cry diz a ela que a maioria dos caçadores espera ser recrutada pelo grupo Ark Brave, que é para caçadores de elite. Participar do grupo garante o sucesso do caçador, mas eles são bastante exigentes e nunca aceitaram novos membros em eventos como este. De repente, o processo de recrutamento é interrompido quando 2 caçadores começam a discutir sobre qual deles merece o lugar, mas a discussão rapidamente se transforma em um duelo, o que faz com que Cry vá embora antes que as coisas fiquem feias. Porém, os caçadores acabam se esquivando dos ataques uns dos outros, e um deles quase tira a vida de Cry antes de reconhecer quem ele é. De repente, o líder do Ark Brave, Ark, aparece e revela que Cry é o líder de todos os partidos e eles não podem começar sem ele, o que choca a todos que pensavam que ele era apenas um vagabundo feio como você. Sem saída, Cry é forçado a sentar-se entre os recrutadores, onde Ark o elogia por ficar incógnito para observar os candidatos. Mas ele mal sabe que a única razão pela qual Cry escondeu sua identidade foi porque ele apareceu atrasado. Em pouco tempo, toda essa campanha de recrutamento começa a entediar Cry, e para apimentar as coisas, ele pede a Ark que o deixe recrutar um novo membro para seu grupo. Assim que Ark concorda, Cry decide aumentar as apostas e promete recomendar quem trouxer sua relíquia de volta para Ark. Ele então joga a relíquia, e cada caçador corre para pegá-la, o que transforma o evento em um caos. Aproveitando isso como uma oportunidade, Cry foge do local e segue para a casa de festas. Mais tarde naquele dia, o assistente de Cry chega ao seu quarto e informa que a campanha de recrutamento terminou com a explosão do local, e por isso a Associação de Caçadores deseja conversar com ele. Sem espaço para discutir, Cry é forçado a ir ao escritório da Associação de Caçadores e se curvar diante do chefe da associação, Gark, insistindo que tudo o que aconteceu foi um grande mal-entendido. No entanto, Gark se recusa a deixá-lo fora de perigo e atribui-lhe um emprego como punição. Não tendo outra escolha, Cry examina a lista de solicitações de trabalho e seleciona a missão de cofre do tesouro mais fácil disponível. Com isso resolvido, Cry sai e encontra um caçador da campanha de recrutamento, Tino, que o informa que conseguiu proteger a relíquia que ele jogou durante a campanha de recrutamento. Isso lhe dá a ideia de despejar todo o seu trabalho nela. No momento em que ela percebe o que ele está planejando, Tino tenta escapar, mas usa uma de suas relíquias para detê-la e a obriga a completar a missão em seu lugar. No dia seguinte, Cry se encontra com um grupo de novatos da campanha de recrutamento, Gilbert e Greg. Então ele se apresenta como o lendário caçador conhecido como Thousand Tricks. Todos ficam surpresos por ele ser um caçador de nível 8. Então Tino aproveita a oportunidade para mandar os caçadores se ajoelharem, mas Cry diz para ela não ser tão ameaçadora. No entanto, Gilbert se recusa a acreditar que ele é o aventureiro mais forte, fazendo com que Tino tenha pena dele por não reconhecer a força de seu mestre. Ela se recusa a trabalhar com ele, mas ao mesmo tempo, Cry não discute porque não há como alguém como ele ser o mais forte. Mesmo assim, ele os convida a participar com Tino de seu trabalho. Mas Gilbert ainda se recusa a ouvi-lo e diz que nunca aceitará que Cry seja o líder do partido mais forte. No final das contas, Cry decide respeitar a decisão de Gilbert e pede a Greg e Ruta para ajudá-los. Além disso, ele pede a Tino que encontre alguém do clã para substituir Gilbert. E quando eles estão prestes a partir, Gilbert desafia Cry para um duelo e promete se juntar a ele se perder. Mas em vez de aceitar o desafio sozinho, ele pede a Gilbert que lute contra Tino, que está mais do que pronto para punir um garoto bonito e arrogante como ele. Antes de começar, Tino se gaba de sua flexibilidade insana, enquanto Gilbert decide colocá-la no chão e admite que foi descuidado antes. Tino responde dizendo que ela não vai perder essa luta de jeito nenhum e opta por se conter para não aniquilá-lo. Cry, que está assistindo, acredita que embora Tino seja melhor que Gilbert graças à sua experiência, a espada de Gilbert pode ser problemática. Mas quando Gilbert decide não usar sua espada ao lutar contra uma donzela desarmada, Cry percebe que está mais do que acabado para ele. Assim que a batalha começa, Tino dá o primeiro passo. Enquanto Gilbert se esquiva do soco, ele não percebe o chute e bate na parede próxima.
Pensando que ganhou, Tino começa a comemorar até que Gilbert de alguma forma consegue se levantar, apenas para ser preso por Tino, que continua a apertar seu aperto enquanto ela o aconselha a nunca mais desrespeitar seu mestre. No final das contas, ela o acerta pelas costas e o nocauteia, emergindo como a vencedora. Enquanto Gilbert está deitado no chão, ele se lembra de sua infância, quando empunhava a espada e rapidamente superava até mesmo os adultos. Para tornar seu sonho realidade, ele veio à capital e se juntou a uma festa, pensando que era o mais forte até agora. Surpreendentemente, Tino decide dar-lhe outra chance de se redimir usando sua arma, mas quando ele discorda, Tino chama isso de orgulho inútil, dizendo que não significa nada se ele morrer. Isso faz Gilbert perceber que ela está certa, como se fosse uma briga de verdade. Ele teria morrido no local. A julgar pela sua reação, Cry pensa que deve ter deixado seu partido devido à lacuna de poder e menciona que foi o mesmo caso no seu partido, mas no seu caso ninguém foi abandonado. Percebendo que Cry descobriu sem saber de nada antecipadamente, Gilbert é forçado a admitir que ele realmente é o cara chamado Thousand Tricks. Em seguida, Cry percebe sua espada e, com um único chute, ativa todo o seu poder, o que é um choque para Gilbert, pois nem ele conseguiu retirar tanto poder. Depois disso, Cry explica que o material de mana é a substância central do mundo. Da mesma forma, os cofres do tesouro são um fenômeno onde linhas lei e outras forças condensam material de mana, manifestando mundos alternativos baseados em memórias do núcleo do mundo. A parte de seu trabalho era originalmente governada por monstros lobos chamados Silver Moons, mas eles foram erradicados graças à caça de suas peles. Isso resultou na formação de um cofre do tesouro e de um fantasma de lobo encharcado de sangue. Mais tarde, enquanto conversa com Eva, ele garante a ela que o cofre é apenas de nível 3 e como ele está enviando 4 aventureiros, eles ficarão bem sozinhos. Cry agradece a Eva por lhe dar informações sobre Gilbert, pois o chocou ao ver Cry adivinhar tudo sobre sua vida corretamente. Depois disso, Cry começa a limpar suas relíquias, dizendo que elas são incríveis por deixá-lo fazer milagres, e começa a se gabar de sua enorme coleção de relíquias. Isso leva Eva a avisar Cry que, embora receba uma renda dos Grievers, ele não deveria gastar tanto com as relíquias. Aparentemente, a renda dos Grievers é dividida igualmente entre os membros, independentemente da contribuição. E embora Cry não faça nada, ele ainda ganha muito dinheiro. Felizmente, isso lembra de que alguns deles estão esgotados, e ele visita seus amigos para cobrar as relíquias. Lá, um deles informa Cry sobre como um fantasma rebelde apareceu em uma estrada ao norte e destruiu uma caravana inteira. Segundo testemunhas, era parecido com um lobo e vinha da toca do Lobo Branco, local para onde ia a festa de Tino. A princípio, Cry imagina que eles ficarão bem, já que Tino é forte e tem outros 3 companheiros de equipe formidáveis, então ele os descarta como especulação. Mas depois de ouvir seus amigos mencionarem outro grupo de caçadores de nível 5 que desapareceu nas proximidades, ele verifica o pedido de trabalho e percebe que é para resgatá-los. A julgar pelas suas expressões, seus amigos questionam se algo está errado. E quando Cry menciona que ele enviou Tino para a toca do Lobo Branco, eles surtam ao perceber que ele enviou Tino para um nível 4 em um cofre onde o grupo de nível 5 desapareceu. Dito isso, Cry decide ir embora, e justamente quando tenta ao máximo não entrar em pânico, ele se lembra que drenou completamente a espada de Gilbert, que Gilbert provavelmente não carregou. Em outro lugar, Tino conta ao seu grupo que escreveu um testamento com antecedência, porque sabia que não seria uma missão fácil. Quando eles começam a parecer preocupados, menciona ainda que a composição do grupo não é aleatória, pois está tudo de acordo com o plano de Cry. Gilbert lembra que Cry já sabia o motivo de sua saída do partido, e Greg concorda com ele, dizendo que o incidente na campanha de recrutamento também foi todo calculado. Por fim, Tino garante que tudo ficará bem, pois está tudo de acordo com os cálculos de Cry. Depois de caminhar um pouco mais, eles finalmente se deparam com aquele fantasma que é capaz de exterminá-los. Por outro lado, Cry está perdendo o controle ao descobrir os perigos envolvidos. Ele não tem escolha a não ser ir sozinho, pois ninguém estará disposto a ir como reserva a esta hora do dia. Seu plano é impedi-los de chegar ao cofre do tesouro e considerar esse trabalho um erro, para que Ark ou outra pessoa possa limpá-lo mais tarde. Para se preparar, ele entra no depósito de relíquias e reúne tantas quanto pode. Ao sair, Cry encontra Eva, que fica feliz em vê-lo preocupado com eles. Só então, ela percebe que ele carrega a gosma de Citri, mas ele dá uma desculpa dizendo que não possuirá algo que viole a lei. Dito isso, ele veste sua fantasia de Batman de Temo e sai voando, preocupando Eva, pois aquela relíquia parece não ter recursos de segurança ou quebras. Enquanto isso, o grupo de Tino consegue vencer aquele fantasma usando o poder da amizade. E quando Greg pergunta o motivo pelo qual Gilbert não usou sua espada, ele menciona que não sabe como carregá-la. Ao ouvir isso, Ruta sugere recuar, mas Tino recusa, dizendo que seguirão o plano. Ela acredita que esses caçadores ainda estão vivos e que o esgotamento das espadas de Gilbert também deve fazer parte do plano de Cry. Logo depois, eles se deparam com uma horda desses fantasmas, e a julgar pelo seu tamanho, Tino imagina que a Toca do Lobo Branco foi criada para se adequar ao tamanho dos monstros lobos normais que vivem lá. E como esses fantasmas são tão grandes, eles provavelmente não conseguem se mover livremente dentro da toca.
Para começar, Gilbert decide dar o primeiro passo e se livrar de seus arcos e armas, mas é ridicularizado por Tino por ser imprudente. Como ela menciona, retornar com todos os membros vivos também faz parte de seu dever. Seu plano envolve atrair a atenção daqueles fantasmas com Rude, dando a Greg e Gilbert a chance de atacá-los por trás. Usando essa estratégia, eles conseguiram derrotar o fantasma, sobrecarregando-o com seu trabalho em equipe, e isso acaba sendo uma tarefa muito fácil, porque os inimigos não têm nenhum conceito de cooperação. Logo depois, mais desses fantasmas aparecem e vendo os outros lutarem, Tino fica tranquilo de que sua festa não é tão ruim. Embora Gilbert fale alto, ele é bastante forte. Greg também é bom em trabalho em equipe. Graças à sua experiência enquanto Ruta, sendo um ladrão localiza os inimigos sem dificuldade. Enquanto ela está ocupada contemplando o plano perfeito de seu mestre, Gilbert se lembra da vez em que zombou de seu grupo por não ter coragem suficiente e os deixou devido à falta de poder. Mas agora ele entende que eles também estavam desesperados e lamenta não ter levado seus sentimentos em consideração. Mas depois de lutar lado a lado com seu partido, ele percebeu como é bom ter alguém em quem confiar. Finalmente eles terminam de limpar a área e não muito tempo depois, Tino ouve alguém se aproximando e imagina que pode ser o monstro-chefe. Segundo ela, eles deveriam ser capazes de lidar com o chefe, considerando a facilidade com que derrotaram os Phantoms. Percebendo que Greg parece inquieto, Tino diz a ele que ele não deveria ser tão cauteloso, pois as missões seguras não fazem as pessoas crescerem. Apesar de concordar com Tino, Greg avisa a todos que conseguiu ganhar uma boa quantia de dinheiro ao atingir o nível 4. Por causa disso, ele nunca lutou contra um inimigo que parecesse difícil de vencer, e essa mentalidade provavelmente foi influenciada por ver muitos de seus amigos morrerem. No entanto, Tino acredita que Greg abordou a campanha de recrutamento especialmente para mudar esse hábito e garantir que Cry o colocou neste partido exatamente por esse motivo. Além disso, não é só Greg, pois segundo Tino, todos foram colocados nesta festa graças aos elaborados cálculos de Cry. Confusa, Ruta pergunta o motivo de ter sido escolhida. Depois de pensar muito sobre isso, Tino imagina que poderia ser por causa de suas impressionantes dimensões. No final das contas, eles encontram um chefe que tem o dobro do tamanho dos Phantoms. E vendo que não está de capacete, Tino percebe que deve ser o seu ponto fraco. Ela pede aos meninos que suspendam a greve para que ela possa agir. Com isso dito, Gilbert bloqueia o ataque inicial, e quando Greg tenta derrubar o chefe, ele falha e quebra sua espada ao meio. Felizmente, Tino aproveita essa chance e esfaqueia o pescoço do chefe, acabando com tudo para sempre. No entanto, ela se machuca no processo e usa uma poção para se curar no meio do caminho. Pensando que seu trabalho está cumprido, todos se acalmam e Tino dá a Greg uma espada sobressalente para usar por enquanto. Mas para sua surpresa, mais desses monstros-chefes aparecem, e a única rota de fuga que eles tinham é bloqueada por um deles. Não tendo outra escolha, Greg decide segurar o forte com Gilbert e pede para as meninas fugirem. Mas Tino se recusa, dizendo que não sacrificará ninguém. Dito isso, eles tentam dominar um dos chefes usando sua vantagem numérica. E durante a batalha, Tina se lembra de um dos truques que Cry lhe ensinou e mira nos olhos dos chefes. Ao vê-la ter sucesso, Gilbert ataca o monstro apenas para ser atingido pelo chefe em pânico, justamente quando eles pensam que tudo acabou. Cry bate em um desses monstros e, ao testemunhar isso, os outros monstros-chefes começam a recuar. Porém, quando o chefe que ele atingiu tenta contra-atacar, seu ataque é bloqueado por uma das relíquias de Cry, deixando o monstro chocado. Depois disso, ele usa outra de suas relíquias e explode o monstro-chefe, mas causou apenas danos mínimos, já que a relíquia é bastante chamativa, mas fraca. Percebendo que pode acabar se envergonhando, Cry é forçado a usar a relíquia proibida. E os monstros, sem saber o que é, começam a entrar em pânico também. Sem hesitar, ele joga aquela relíquia na direção deles e atira um raio, criando uma cortina de fumaça. Aproveitando a chance, Cry sugere fugir, e todos presumem que Cry está diminuindo o ritmo por causa da lesão de Tino, sem saber que essa é na verdade sua velocidade máxima. A gentileza não intencional de Cry lembra Tino da época em que ela estava sendo vendida a traficantes de escravos, mas foi salva pelo grupo de Cry, o que a fez querer se juntar a eles. Depois de chegar a um local seguro, Tina parece preocupada depois de estragar seu trabalho, mas Cry garante que ele pode dizer o quão bem ela se saiu, a julgar por sua condição. Além disso, ele cura as feridas dela usando uma de suas relíquias, e explica que fugir era a melhor opção. Agora, com todos contando com Cry, ele continua caminhando, sem ter ideia do que fazer ou onde fica a saída. Em pouco tempo, Cry percebe que tudo parece exatamente igual, então nunca se sabe onde eles estão atualmente. Mais tarde, Gilbert acaba perguntando para onde eles vão, e enquanto Cry fica em silêncio, Tina avisa que eles estão se afastando da saída. Ela viu o mapa antes e tem uma ideia aproximada do layout deste 10. É por isso que ela tem certeza de que o caminho atual nunca os tirará de lá. Porém, ela não está preocupada, pois isso deve fazer parte do plano de Cry. Eventualmente, Ruta também fala, querendo pelo menos que lhe digam para onde estão indo, sem saber que seu guia é tão ignorante quanto ela.
Depois de seguir Cry sem noção por um tempo, eles coincidentemente esbarram nos caçadores que deveriam resgatar. O líder deles se apresenta como Rudolph, e quando ele tenta agradecer a Tino, ela pede que ele agradeça a Cry, sem saber que ele também os encontrou por acaso. Mesmo assim, Ruta os trata com poções e diz a Cry que eles precisam de algo para comer, pois sua energia está completamente esgotada. Para cuidar dessa situação, Cry dá a todos um monte de chocolate de sua sacola de guloseimas. Enquanto isso, Gilbert menciona que embora os fantasmas fossem fortes, um grupo de caçadores de nível 5 deveria ter cuidado deles facilmente. Ao ouvir isso, o caçador de nível 5 diz que o fantasma contra quem eles lutaram veio sozinho e teve o rosto coberto por uma caveira. Ele acredita que esse fantasma é a manifestação da maldição que se formou a partir do ódio das pessoas que perderam a vida para os lobos mais fracos. Sendo caçadores de nível 5, eles estavam confiantes em suas habilidades, mas contra o fantasma da caveira, eles foram dobrados como roupa suja. Julgar pela forma como estava lutando, eles acreditam que poderia estar no mesmo nível do caçador chamado Mil Espadas. Acontece que Cry conhece Mil Espadas muito bem porque ele não é outro senão um membro dos Grievers e seu amigo de infância, Luke. Depois de aprender sobre o cara caveira, Ruta pergunta a Cry o que eles deveriam fazer, e ele dá a resposta mais previsível, aconselhando todos a irem embora antes que se deparem com aquela coisa novamente. Mas como o líder do partido é Tino, ele decide transferir toda a responsabilidade para ela, considerando isso uma boa experiência quando, na realidade, ele está com muito medo de liderar todos sozinho. Mesmo assim, todos começam a se dirigir para a saída. E ao longo do caminho, o caçador de 5 níveis pede a Tino que o use como escudo caso aquele fantasma apareça, pedindo pelo menos que leve seus companheiros para um lugar seguro. Mas ela se recusa a usá-lo como sacrifício, dizendo que eles ficarão bem enquanto Cry estiver aqui. Porém, Cry não compartilha da ideia como se estivesse sozinho, já teria partido, com todos presentes, isso não é possível. Só então, eles começam a ouvir os uivos daqueles fantasmas, e percebem que ele só tem 5 relíquias de segurança. Cry começa a entrar em pânico também. Ele não conseguiu outras relíquias porque o ringue de tiro não é forte o suficiente. O lodo está desaparecido e ele deixou cair sua relíquia de espada em algum lugar. Como último recurso, ele decide lançar-se em direção ao fantasma como um míssil humano. Logo depois, aquele cara caveira aparece e sua aura faz com que todos tremam de medo. Mas para surpresa de todos, um dos membros dos Grievers, Liz, aparece também. E com um único chute, ela envia o fantasma do crânio contra a parede. Depois ela devolve a relíquia da espada que ele havia deixado cair, e ao perceber que os outros não sabem quem ela é, Liz fica brava e questiona como eles podem se chamar de caçadores. Depois ela conta a Cry como ficou triste ao descobrir que ele foi sozinho ao cofre do tesouro. Mas o que mais a decepciona é seu discípulo, Tino, lutando contra fantasmas tão fracos. Quando Gilbert tenta intervir, ele é jogado contra a parede. E depois disso, Liz continua repreendendo Tino, perguntando se ela é incompetente ou sem ambição. Ela então chama Tino de pilha de lixo e a culpa por arruinar sua reputação. No final das contas, Cry é forçada a intervir e ficar do lado de Tino, dizendo a Liz que ela fez um bom trabalho. Ele elogia Liz por aprender a se conter, o que acaba melhorando seu humor. Enquanto eles estão ocupados conversando, um monstro-chefe aparece com uma metralhadora. Ao testemunhar isso, Liz se prepara para lutar e coloca sua máscara. E assim que o chefe começa a atirar, ela começa a se mover como o herói dos filmes de ação cafonas. Graças a isso, ela pega facilmente cada bala com a mão, surpreendendo a todos os presentes. Liz fica chateada com o fantasma por pensar que ele pode acertá-la em primeiro lugar, e depois de dar outra rápida sessão de bronca em Tino, Liz pula no ar e derrota o chefe fantasma com um movimento. Depois disso, o crânio do fantasma faz seu movimento, mas Liz agarra sua espada no meio do golpe e o chuta nas entranhas. Ela então dá um soco brutal e finalmente finaliza sem suar a camisa. Testemunhando seu poder, Cry não consegue acreditar que eles pensaram que o crânio do fantasma estava no mesmo nível de 1000 espadas e se lembra de como Luke e Liz melhoraram sua força lutando entre si. No dia seguinte, Gilbert decide presentear Cry com sua espada, pois deseja começar tudo de novo com seu antigo grupo. Ele também planeja subir de nível e atingir o nível de habilidade de Liz, mas nenhum dos três está convencido. No ano passado, o sorriso foi dado a Cry por um membro dos Grievous chamado Citri, que é um alquimista renomado e o cérebro por trás dos Grievous. Mas quando tentou abrir a pequena cápsula, Citri o aconselhou a não fazê-lo, pois ela era poderosa o suficiente para destruir uma cidade inteira. Agora, no presente, Cry está enlouquecendo tentando descobrir para onde foi a cápsula. Depois de organizar seus pensamentos, ele lembra que quando abriu na sala, a cápsula estava vazia. E mesmo antes disso, a cápsula de limo sempre ficava no depósito. Cry se convenceu de que devia estar vazio todo esse tempo. Depois disso, ele sai do quarto e encontra Eva, que menciona que a associação quer ouvir uma reportagem sobre a toca do Lobo Branco. Cry manda ela perguntar a Tino, já que ela era a líder do partido, e pergunta se há algo novo acontecendo na capital. Ao ouvir isso, Eva fica um pouco desconfiada e percebe que ele está escondendo alguma coisa. Mas antes que ela entre no modo Karen, Cry consegue evitá-la e ir embora. Ele então vai para a sala de treinamento onde encontra Sven, o líder da Cruz Obsidiana.
Sven pede a Cry para impedir Liz de treinar mais Tino ou ela pode morrer de verdade desta vez. Pensando que está exagerando, Cry abre a porta e encontra Tino caído no chão. Liz, que está presente ali, não planeja parar apesar do estado de Tino e quase a expulsa da existência até que Cry intervém mandando-a parar. Ele pede que ela encerre o dia considerando o estado crítico de Tino e felizmente ela concorda. Porém, Tino inesperadamente agarra a perna de Liz e depois de dizer que ela ainda pode lutar, Tino se levanta. Neste ponto, Cry desiste e encontra Sven do lado de fora, que o informa que a rota norte foi bloqueada. Ele elabora ainda mais dizendo que vários fantasmas apareceram para esmagar o grupo da Ordem do Cavaleiro. Ao ouvir isso, Cry imagina que o chato cabeça brilhante deve ter querido discutir isso, e ele amaldiçoa Ark por não estar aqui em um momento tão importante. Só então ele teve a ideia de enviar Sven para falar com a associação, e depois de transferir suas obrigações para ele, ele fugiu. Ele se foi, o membro do grupo de Sven questiona o motivo pelo qual um líder como Cry fica para trás enquanto todos os outros completam missões. Sven, que conhece Cry há algum tempo, diz que é ele quem mantém os Grievers vivos e ele próprio é nada menos que um monstro. Em outro lugar, Gark se pergunta sobre a razão por trás das anomalias na Toca do Lobo Branco e decide falar com Cry sobre isso. Para alguém como Cry, que nunca tinha posto os pés na toca antes, visitá-la tão de repente só dá a Gark mais motivos para acreditar que algo está acontecendo. Enquanto isso, em algum lugar ao redor da Toca do Lobo Branco, uma organização secreta discute o envolvimento de Cry na revelação de seu plano secreto. A pessoa por trás desta atividade ilegal é o chefe de pesquisa da capital, que está mexendo nas linhas lei e armazenando-as em sua base, o que está causando as anomalias. Se sua pesquisa funcionar, eles seriam capazes de criar cofres de tesouro à vontade. Quando os magos começam a questionar onde Sophias tem um momento tão importante, a líder garante que ela já está a caminho e que quando retornar certamente resolverá o problema para eles. Por outro lado, Cry sonha com um sorriso destruindo a cidade e acorda em pânico, apenas para encontrar Liz dormindo ao lado dele. Naquela manhã, Gark aparece para se encontrar com Cry, mas Liz diz para ir embora, já que Cry está ocupado. Além disso, ela zomba dele por sempre confiar em Cry para fazer seu trabalho, e Liz finalmente dá um chute em Gark, que ele bloqueia facilmente. Isso se transforma em uma briga entre eles, e enquanto isso acontece, Cry convida a assistente de Gark, Kaina, para tomar um chá. Ela o informa que não há nada de particularmente errado com as linhas lei e pergunta sua opinião. No entanto, Cry segue o caminho inteligente e permanece quieto sobre o perigoso lodo que perdeu. Em vez disso, ele oferece ajuda a seus clãs para resolver o problema de anomalias. E assim como antes, ele também coloca esse trabalho nos ombros de Ark. Enquanto isso, a batalha entre Liz e Gark continua. Depois de ouvir sua zombaria por algum tempo, Gark eventualmente perde a calma e entra no modo fera. Testemunhando isso, Cry pensa que embora Gark seja atualmente o chefe da associação, ele costumava ser um caçador de nível 7, daí a razão por trás de seu poder. Antes que as coisas saiam do controle, Cry os interrompe, dizendo que a discussão terminou. Ao ouvir isso, Liz se agarra a ele enquanto Kaina também sugere ir para casa. Mais tarde naquele dia, Cry e Liz saem para fazer compras e discutem o fato de que Gark, o velhote, pode estar se aproximando da data de sua aposentadoria. Liz diz ainda que Gark pode não ser capaz de lidar com os fantasmas no Palácio Noturno se permanecer assim. Curioso, Cry pergunta se eles são mais fortes do que o cara da caveira da toca, mas Liz não consegue se lembrar. Como ela não dá atenção a fracos como aquele, isso lembra a Cry que Citri e os outros ainda estão no Palácio Noturno, e ele decide cuidar do problema do lodo antes que se torne um problema para eles. Do nada, Liz entrega a ele sua bolsa e identifica um cara aleatório presente nas proximidades. Quando questionada sobre o motivo, ela menciona que ele já estava olhando para eles há algum tempo. Cry pede que ela o deixe ir e pede desculpas ao cara antes que ele fuja. Depois de se esconder, ele se pergunta como isso aconteceu quando ele o seguia de longe, e não consegue entender o motivo pelo qual Cry permitiu que ele fugisse. À medida que o encontro continua, os dois acabam vagando pelo lugar mais perigoso da capital. Quando Liz pergunta se ele está procurando alguma coisa, Cry concorda e pensa nas pessoas que desapareceram nas proximidades, fazendo-o acreditar que pode ser uma mistura de gosma. Além disso, ele conhece uma sorveteria próxima e decide dar uma olhada com Liz. Mal sabe ele que o cara que o seguia está presente na sorveteria, pois é uma de suas bases secretas de pesquisa. Por fim, os dois foram até a sorveteria e tentaram entrar, mesmo estando fechada. Mas quando ninguém respondeu, foram forçados a desistir. Depois de voltar para casa, Cry lamenta não ter conseguido encontrar o Slime e pergunta a Liz sobre quando Citri retornará. A princípio, Liz se oferece para ajudá-lo. Mas depois de descobrir que ele precisa de ajuda com criaturas mágicas, ela recua, dizendo que Citri pode levar algum tempo para retornar. Só então, Eva aparece e informa a Cry que eles selecionaram membros para se juntarem à investigação do White Wolf Den. Como Ark está ausente, a equipe Obsidian Cross participará e a investigação começará amanhã.
Felizmente, Cry está relaxado porque não vai se juntar a eles e dar sua aprovação. Enquanto isso, o líder da organização secreta é informado que sua sorveteria foi exposta e, sem saber o motivo, milhares de trilhas a ignoraram deliberadamente, o que os deixou confusos. Ao ouvir isso, uma de suas integrantes, Sofia, sugere enfrentá-los de frente. Ela acredita que esta é a oportunidade perfeita para testar o sistema de defesa que construiu e exterminar os inimigos para que nenhuma informação sobre eles seja divulgada. O líder concorda, dizendo que desde que Cry os notou, não há como plano deles avançar sem quaisquer baixas. Em outro lugar, Tino demora para limpar a humilhação de seu corpo depois de receber uma habilidade emitida por Liz. Assim que termina, Tino visita o salão e questiona os motivos pelos quais tantos caçadores estão reunidos. Um dos caçadores informa que Cry está enviando muitos deles para investigar um cofre de tesouro de nível 3, o que o faz acreditar que algo está errado. Ouvir isso faz Tina se perguntar se os monstros evoluíram desde então. Logo depois, Cry aparece e é informado por Eva que Ark não poderá vir. Então ela reuniu esses caçadores como substitutos dele. Porém, o Pão Duro percebe que contratar tantas pessoas custará muito caro e sugere enviar apenas metade delas. Ao ouvir isso, todos os caçadores começam a entrar em pânico, fazendo Cry se perguntar o que exatamente está acontecendo naquele cofre do tesouro de nível 3. Mesmo assim, percebendo que todos estão preocupados com a decisão, ele confirma que há recompensa suficiente para todos e Eva concorda. Além disso, Cry lembra que o lodo ainda não foi encontrado e pensa que pode ser ele quem está causando problemas. De repente, Liz aparece dizendo que se fosse ela iria sozinha. Liz então pede que Cry a deixe atender esse pedido contínuo, mas ele recusa imediatamente porque está bem ciente dos problemas que ela pode causar. Isso leva a Eva a perguntar se ele assumirá o comando, e sem ter como escapar da situação, ele acaba concordando com a condição de se juntar a eles mais tarde. Após a reunião, Liz confronta Cry por não deixá-la entrar, e ele acalma Liz dando-lhe outro emprego. Antes de partir, um dos caçadores pergunta a Cry sobre as coisas que eles deveriam procurar, e ele diz para tomarem cuidado com o lodo. Simultaneamente, a organização descobre seu plano de investigação completo, e o líder aconselha seus homens a esmagar os inimigos. Em resposta, um dos homens diz que os verdugos podem ser problemáticos. Mas segundo Sofia, existem apenas 3 membros dos Grievers presentes na capital, enquanto outros estão em missões diferentes. Ela diz que Liz pode ser tratada tomando medidas contra seus ataques físicos, enquanto Cry não pode usar todas as suas habilidades sem ter alguém para orientar. Por último, as técnicas mágicas de alquimia de Citri podem ser cuidadas pelo sistema de defesa de Sofia. Dito isso, ela pede permissão ao líder para erradicá-los, com o que ele concorda, ordenando que seus homens sigam seu comando. Por outro lado, Sven e os outros que estão no cofre do tesouro White Wolf Den não encontram nada de notável. Depois disso, Sven recebe uma ligação de alguém e sai para avisar o outro grupo de caçadores. Mas eles acabam zombando dele não apenas por não encontrar nada, mas também por dizer-lhe para ter cuidado com os limos. Sven responde dizendo que os avisou por compaixão, já que todos em seu grupo também são curandeiros e ignorar silenciosamente as vítimas vai contra seus princípios. Mas quando aquele grupo continua discutindo sobre a presença de slimes, Seven decide contar-lhes uma história. Segundo ele, todos eles já foram a uma festa de observação de flores, e Cry disse para trazerem suas armas. O lugar para onde eles foram agora é um cofre do tesouro chamado Prism Garden. Isso fez Sven acreditar que Cry poderia ver o futuro, e foi a razão exata pela qual ele investiu em uma pedra de comunicação para ouvir as palavras de sabedoria de Cry. Enquanto isso, Liz continua perguntando a Cry o motivo pelo qual eles não estão saindo. E embora ele esteja ciente de sua promessa de mostrar seu rosto antes do fim da investigação, a presença de Liz torna tudo bastante difícil. Só então Citri faz uma visita a eles após retornar de sua viagem. Depois disso, ela avisa Cry que seus inimigos são poderosos e devem ser destruídos antes que fiquem mais fortes. Ela então diz a Cry que o slime é um produto fracassado, mas ela ainda o fez para que o slime não atacasse os dois. Então Citri contempla a desculpa que Cry lhe deu e pensa em como o slime não só escapou da cápsula, mas também abriu o cofre para sair. Como não há respiradouros na sala, o lodo deve ter saído pelo ralo, pelo menos segundo Cry. No dia seguinte, Sven se encontra com os outros caçadores que chegaram para ajudá-los, e é informado de que Cry pediu que eles assumissem o comando da Cruz Obsidiana. Sven então pergunta a ele sobre Liz, e depois de descobrir que Cry a impediu de ir junto, ele fica muito grato porque se ela estivesse aqui, ninguém seria capaz de cooperar. Depois, ele manda todos se reunirem e questiona se alguém já lutou contra o Sorriso antes ou trouxe algo útil para combater o lodo. Embora a maioria deles discorde, os poucos que o fazem trazem apenas itens inúteis, como um spray repelente de sorrisos. No final das contas, aquele caçador chamado Gen intervém, oferecendo-se para lutar contra o lodo se Sven estiver com medo. Ao ouvir isso, todos começam a zombar dele, e Sven responde dizendo que ele pode se tornar a primeira vítima e pede que ele deixe algumas informações para que possa se vingar. Isso leva Kim a zombar de todos por ouvirem um cara que não apareceu e depois que ele vai embora, uma vilã ruiva, Thalia, diz que é uma alquimista que trabalhou com Citri e os dois pesquisaram slimes juntos.
Graças a isso, conseguiram fazer uma poção que pode eliminar slimes, mas a única desvantagem é que não funciona em mais nada. Com isso, os caçadores começam a entrar na toca e recebem a ordem de apitar caso ocorra alguma emergência. Enquanto isso, Sofia fala com o líder da organização usando uma pedra de comunicação e diz que eles estão contra 100 caçadores, mas podem ser facilmente eliminados usando sua arma definitiva. Depois de um dia inteiro de investigação, os caçadores não encontram nada além dos fantasmas habituais. Testemunhando seu fracasso, Gen aparece para zombar deles novamente e finalmente vai embora para dar uma olhada rápida. Enquanto esvazia sua pequena pistola d'água, Gen amaldiçoa Cry por agir todo poderoso, mas se escondendo como um covarde na capital. Só então ele ouve um som suspeito e decide investigar. Lá, ele vê um fantasma gigante acorrentado e dos homens da organização parados nas proximidades. Sem hesitar, ele ataca um deles e o chuta, fazendo com que o mago lance bolas de fogo contra ele. Após desviar das bolas de fogo, ele derruba o mago e começa a derrotar o primeiro cara. Isso dá ao mago a chance de injetar uma poção estranha no corpo do lobo, fazendo com que ele aumente de tamanho e se transforme em uma criatura parecida com um lodo. Ao mesmo tempo, Sven ouve um apito e ordena que todos corram em direção à floresta. Eles começam a procurar por Gin e eventualmente o encontram, apenas para ouvi-lo admitir que o choro estava certo o tempo todo. Em pouco tempo, o slime segue em direção aos caçadores, e sem perder tempo, Sven atira um arco mirando nas pernas do slime. Enquanto os caçadores continuam atacando com ataques de longo alcance, Sven diz a seu camarada para curar Gin, que os informa sobre tudo o que testemunhou. Depois disso, Sven dispara mais algumas flechas, mas não causa dano, e o lodo começa a atacar os caçadores. Vendo isso, Sven pega a poção de Thalia, e ela diz a ele para colocá-la dentro do corpo do slime, pois isso fará com que ele se autodestrua. Dito isso, Sven chama a atenção do slime e ele salta em sua direção. Depois de calibrar o local de pouso, Sven coloca a poção lá e espera que o lodo caia sobre ela. Embora seu plano funcione, a poção causa pouco ou nenhum dano, fazendo com que Sven mencione que afinal não é um slime. No entanto, um dos caçadores informa que, de acordo com Cry, é suposto ser uma criatura parecida com um lodo, deixando Sven furioso com a falta de informação de Cry. Antes que as coisas piorem, Citri aparece e avisa que Cry ordenou que ela viesse. Ela os informa que uma enorme quantidade de poder mágico gira em torno do corpo do sorriso, criando um campo de força ao redor do lodo que pode desviar os ataques. Ela também acredita que não se encontrará um fantasma tão forte, mesmo em cofres de tesouro de nível 8. Depois disso, Citri começa a examinar aquele lodo como um fantasma e percebe que ele está convertendo o material de mana em energia mágica. Não só isso, mas também está tentando consumi-la, a pessoa que absorve mais mana nas proximidades. Ela finalmente apresenta um plano e, como resultado, joga uma cápsula no lodo. Quando Sven atira sua flecha, ela explode a cabeça do lodo e finalmente o derruba para sempre. Ao mesmo tempo, Gark também aparece com uma roupa preocupante e Citri menciona que foi ele quem lhe deu carona. Assim que as coisas forem resolvidas, Citri informa a todos que a organização responsável é a Torre Akashic, e eles estão tentando manipular os cofres do tesouro à vontade. Quando um oficial argumenta que seu líder, Magus, foi banido, Citri menciona que ela o está vigiando e acredita que o lodo também é obra dele. Isso leva Thalia a perguntar se eles têm algum tipo de dispositivo subterrâneo, com o qual Citri concorda, dizendo que é o núcleo de sua pesquisa. Por enquanto, ela deseja interrogar o mago capturado por Gin, enquanto elabora um plano para garantir a vitória deles. Após o término da reunião, Sven diz a seu camarada que Citri é uma fraca e poderosa que acredita que pode escapar impune de qualquer coisa e usa todos os meios necessários para vencer. Segundo ele, ela é tão monstro quanto os outros membros. Em outro lugar, Liz coloca seu bolo nas pernas de Cry, dizendo-lhe para deixá-la ir, mas ele não tem planos de mudar sua decisão, apesar de seu acesso de raiva. Mais tarde, os membros da Torre Akashic recebem ordens de Sofia para implantar fantasmas um por um, mas eles não parecem concordar com ela, pois desta forma as coisas só serão mais fáceis para os caçadores. No final, eles descobrem que Sofia pode estar sem experiência de batalha, e um mago chamado Flick ignorou suas ordens, e disse a seus homens para implantarem todos os fantasmas de uma vez. Por outro lado, Citri e os outros estão ocupados interrogando os magos capturados, e após garantir a vida deles, ela os questiona sobre o paradeiro de Magus. Mas quando eles se recusam a denunciar seu mestre de aparência vintage, Citri não tem escolha a não ser usar água colorida neles. Vendo isso, o oficial confronta Citri sobre os perigos desta poção, e Gark também a aconselha a não torturar os cativos. Para acalmar suas preocupações, ela mesma bebe a água colorida, chocando todos os presentes. Um som alto interrompe o encontro quando outro daqueles fantasmas aparece. Em primeiro lugar, Citri sugere descobrir o tipo de campo de força para que possam encontrar uma maneira de quebrá-lo. Para isso, ela pede aos portadores do escudo que fiquem no caminho do fantasma para que ela possa verificar a direção de seu campo de força. Um dos caçadores obedece, e testemunhá-lo bloqueando o ataque do fantasma faz Citri perceber que seu campo de força está girando para a direita e empurrando para trás qualquer coisa que faça contato com ele.
Ainda sem ter ideia de como derrubá-lo, ela começa a calcular resultados diferentes quando inesperadamente outro fantasma aparece. Vendo isso, Citri dá um suspiro de alívio e chama as pessoas da Torre Akáshica de morte cerebral. Depois disso, ela ordena que todos recuem. E assim que esses fantasmas se encontram, eles começam a lutar entre si em vez de atacar os caçadores. Aparentemente, esses fantasmas normalmente têm como alvo os caçadores para reabastecer seu material de mana. E agora que existem outros fantasmas com muito mais material de mana do que caçadores, este é o resultado. Isso faz com que Mazgûz repreenda Flick e os outros por ignorarem as ordens. E Sophia, através da Pedra das Comunicações, acrescenta ainda que não dá ordens por capricho. No entanto, Magus questiona Sophia sobre o próximo passo, e ela informa que não apenas Citri, mas o caçador de nível 7, Garce, também se juntou aos caçadores. Além disso, ela acredita que seus cativos podem acabar vazando informações. E mesmo que não o façam, não será difícil para Citri descobrir o paradeiro deles. Se isso acontecer, ela quer que os magos sobrecarreguem os caçadores com comedores malévolos e, por fim, os conduzam à base para usar seu trunfo neles. Embora Magus goste da ideia, ele deseja que alguém assuma o comando, e Sophia pede a Flick para assumir a liderança. Por outro lado, Talia contempla como Citri é uma pessoa de incrível talento e paixão. Para descobrir a verdade, Citri realizou experimentos perigosos, e independentemente das condições, ela nunca desistiu. Embora o talento de Citri fosse notável, Talia sempre sentiu um pouco de inveja dela. Eventualmente, sua linha de pensamento é interrompida por Sven, que imagina que ela ainda deve estar chateada depois que seu repelente de gosma não funcionou antes. Além disso, ele culpa Cry por sempre omitir detalhes importantes e se pergunta por que os cativos ficaram olhando para ela todo esse tempo. Mas Talia está tão inconsciente quanto ele. Algum tempo depois, Citri descobre a base da Torre Akashic e diz que usou as veias da Terra, a densidade do material de mana e o terreno para descobrir isso. Depois disso, ela perguntou aos cativos se ela acertou. E a julgar pelo quanto eles começam a entrar em pânico, Citri percebe que sim. Sven então sugere invadir sua base, e ao ouvi-lo, os cativos entram em pânico ainda mais e pedem a Sophia para detê-los. Confusos, os caçadores começam a se perguntar quem é Sophia, e Citri explica que ela é discípula de Noctis Cokelier e sua inimiga de longa data. Segundo ela, a menos que Magus e Sophia sejam capturados, a pesquisa não terá fim. Por último, Citri culpa sua incompetência por não ter conseguido capturar Sophia mais cedo, e promete jogá-la na prisão o mais rápido possível. Em outro lugar, Cry, junto com Liz e Tino, também chegou à floresta, mas ele está bastante preocupado com esse plano, considerando seus membros parecidos com Stickman. Tino explica que a toca do Lobo Branco fica logo à frente, e ao ver Liz segurar sua mão, ela tenta a sorte também, apenas para ser gritada por Liz, que diz que ainda é muito cedo para alguém como ela. Simultaneamente, os outros dirigem-se para o esconderijo. E ao longo do caminho, Gen se arrepende de não ter acreditado em Cry antes. Citri menciona que Cry nasceu para ser um caçador de tesouros e pode até atingir o nível 10 algum dia. De repente, ela olha para o céu e um raio atinge o grupo. Acontece que isso foi obra de Flick, que usou a magia de ataque avançada chamada Trovão da Calamidade. Depois disso, ele pousa perto dos caçadores feridos e imagina que Magus ficará satisfeito se ele acabar com eles. Mas para sua surpresa, Citri caminha até ele como se nada tivesse acontecido, dizendo que não é nada além de magia básica e esse nível de magia não é nada incomum para ela. Enquanto Flick enlouquece, percebendo que este era seu trunfo, Citri usa sua arma de poção para curar Sven, que então derruba o mago, mas não consegue acertar um ataque em Malicieter. Felizmente, Gark intervém e o derruba. Por outro lado, Magus amaldiçoa Flick por mais uma vez ignorar as ordens de Sophia e pegar apenas um Malicieter dos muitos presentes na base. Perceber que não apenas os fantasmas foram cuidados, mas sua base foi descoberta e o Trovão da Calamidade não funcionou, faz com que os magos imaginem que tudo foi orquestrado pelo choro. Como último recurso, eles pedem ao Magus para reservá-lo, mas ele se recusa, dizendo que eles ainda podem usar seu trunfo, o Akáshico. Enquanto isso, Citri percebe os fantasmas fora da base e imagina que eles precisarão eliminá-los para chegar à base. Gark apoia o plano, sugerindo que os três avancem e esmaguem os fantasmas com o apoio dos caçadores. Com isso, os caçadores começaram a lutar contra os comedores malvados quando, do nada, um robô gigante chamado Akashic apareceu e dominou Garce com força bruta. Sven também começa a ter dificuldade em mirar nos Malicieaters com sua mira de Stormtrooper e se machuca no processo. Só então Liz elimina um dos Malice Hunters, fazendo com que todos percebam que se trata de reforços de Cry. Mas mal sabem eles que ela saiu de Cry sozinha. Logo depois, Tino percebe o movimento dos cativos fugitivos nas proximidades e se pergunta se deveria pegá-los. Mas Cry discorda, sugerindo que eles os deixem ir, pois poderiam ser animais que vivem na floresta. Ao mesmo tempo, Akashi continua tancando todos os ataques feitos pelos caçadores. E eventualmente Liz tenta testar sua sorte, mas não consegue derrubá-la com o movimento. Mesmo assim, ela continua atacando, e com a ajuda de Garce, eles de alguma forma colocam Akashic de joelhos. Mas ele rapidamente recupera o equilíbrio, e depois de empurrar Gark para longe, evita o ataque de Gark saltando no ar.
Aproveitando essa chance, Liz tenta acertar um golpe, mas surpreendentemente, Akashic libera seu escudo e fere a figura de ampulheta de Liz. Não tendo outra escolha, ela é forçada a fugir de ataques de longo alcance e causar danos mínimos sempre que pode. Em pouco tempo, Cry aparece na batalha e após notá-lo, Akashic volta sua atenção para Cry e voa em sua direção. Mas depois de chegar perto o suficiente, Akashic para e é jogado na montanha, onde finalmente para de funcionar. Ao testemunhar isso, Lee se surpreende com seu movimento e grita para Tino se afastar de Cry, que fica confuso sobre o que acabou de acontecer. Na manhã seguinte, Gark pergunta a Sven sobre o movimento que Cry fez, ao que Sven responde dizendo que, de acordo com Cry, aquela coisa explodiu sozinha, o que Gark obviamente acha difícil de acreditar. Mesmo assim, Gark menciona que eles conseguiram confiscar o equipamento de magos, e o resto pode ser deixado para o departamento de investigação. Enquanto isso, Citri agradece a Cry pelo reforço. E quando ele pergunta se ela precisa de ajuda para lidar com seu inimigo, Citri discorda, pois deseja resolver o problema sozinha. Mais tarde naquele dia, Garce grita com Cry por fingir não saber de nada enquanto é o mentor, sem saber que ele realmente é um sujeito sem noção. Cry então pede que eles questionem Citri. E quando o oficial hesita, Eva pergunta se ele se sente desconfortável em investigá-la após o incidente de 3 anos atrás. Naquela época, Citri foi falsamente acusado de fazer parte de um plano que resultou na fuga de muitos criminosos. Em outro lugar, Magus é informado pelos magos que Sophia havia se infiltrado nos caçadores, e mesmo que a tivesse notado, ninguém fez nenhum movimento. Isso lembra Magus que Cry não apenas descobriu a realidade por trás da sorveteria, mas também permitiu que os cativos escapassem. Como não consegue entender as intenções de Cry, acredita que seria uma tolice lutar com ele e decide fugir para outra cidade. Em seguida, Talia é levada até Magus, que a chama de Sophia, dizendo-lhe para desistir do ato. Confusa, Talia tenta explicar que ela não é a Sophia de quem falam, e quando um dos Malice Eaters se torna hostil com ela, eles percebem que ela não é Sophia, afinal. Simultaneamente, a verdadeira Sophia aparece e pede desculpas pelo seu retorno tardio. Quando Mangus a questiona sobre Talia, Sophia diz que não é Talia quem se parece com ela, mas é ela quem se parece com Talia. Além disso, ela conta a ele sobre as pequenas diferenças entre eles, como suas buzinas serem um pouco maiores que as de Talia. Dito isso, Sophia tira a peruca, revelando seu verdadeiro eu, que acaba sendo Citri. Frustrado, Magus pergunta se ela se disfarçou de Sophia e é informado que desde que se conheceram, Sophia sempre foi Citri. Os magos a confrontam por traí-los, e Citri menciona que ela sempre respeitou Magus e sua curiosidade insaciável. Magus tinha de tudo, desde equipamentos caros até materiais raros que ajudaram a fazer coisas como um cachique, o que levaria muito tempo se ela estivesse sozinha. Por fim, ela diz que Cry deixou tudo passar despercebido por causa de seus avisos, e mesmo não tendo vazado nada, Citri acredita que Cry percebeu tudo. Agora, todos os resultados da pesquisa serão confiscados e os magos serão tratados como criminosos. Mas fique tranquilo, pois Citri assumirá a pesquisa a partir de agora. Enfurecido, Magus usa seus poderes e envolve Citri em chamas, apenas para ela sair ilesa. Espantado ao testemunhar isso, Citri explica a Magus que a razão pela qual ela permaneceu ilesa é graças ao lodo, seu último projeto que absorve material de mana do ambiente e o utiliza para crescer. Ao ouvir isso, Magus avisa Citri que o lodo pode consumir tudo no mundo e Citri diz que é por isso que ela deseja usá-lo como cobaia. Só então os magos lançam uma bomba de fumaça pedindo a Magus que escape. Mas quando estava prestes a sair da sala, Magus esbarra em alguém e cai da escada. Acontece que é um cara ultra buff e Citri vem explicar que ela queria fazer algo poderoso e a prisão de 3 anos atrás era perfeita para coletar materiais. Apesar de deixar escapar muitos prisioneiros, ela conseguiu criar um único corpo com o material recolhido. Poucos dias depois, Cry descobre que todos aqueles magos perderam a memória e muitas coisas, incluindo um golem, foram confiscadas. Ao ouvir isso, Citri pede que os materiais de pesquisa confiscados sejam entregues a ela, incluindo o Akashic e o Malice Eater, e Cry concorda em negociar isso. Algum tempo depois, é realizada uma reunião para encerrar o incidente da Toca do Lobo Branco, onde Cry solicita aprovação para receber o Golem e aquela coisa que parecia água. Isso faz Garce questionar se ele está falando sobre o Comedor Malvado. E quando questionado para que precisa, Choro, pensando que é líquido, diz que quer beber. Sua declaração pega todos os presentes de surpresa, fazendo Cry perceber que ele errou. Após o encontro, Cry pede desculpas a Citri por não ter conseguido o Golem, fazendo-a rir e dizer que a bebida é mais que suficiente. Depois disso, Gark liga para Cry para conversar e o informa sobre o caçador de nível 7 chamado Arnold visitando a cidade. Ao vê-lo confuso, Gark explica que ele é um caçador famoso que até matou dragões, ao que Cry responde dizendo que ele também matou alguns gatinhos. Ao ouvir isso, Gark ri e depois de aconselhá-lo a não causar problemas, ele dá um tapa de brincadeira nas costas de Cry, fazendo com que ele perca a vida extra de um de seus artefatos. Depois disso, Cry percebe uma postagem sobre um leilão e se lembra de todos os artefatos raros que ali são vendidos.
Infelizmente, ele está com pouco dinheiro e nem mesmo devolveu o que pegou emprestado de Citri. Em pouco tempo, ele encontra Chloe, sobrinha de Garth, que informa a Cry que ela fica principalmente sentada na recepção e a conversa é interrompida quando Citri retorna e os dois vão embora. Os dois então passam pela festa de Arnold sem saber quem ele é e Arnold, que chega no prédio, fala com Chloe na recepção. Ela o confunde com um caçador novato. Isso enfurece os subordinados de Arnold, que não conseguem acreditar que um caçador de nível 7 foi tratado dessa maneira. Eles acabam decidindo provar seu valor aos caçadores desta cidade, usando suas habilidades para que nunca mais subestimem o matador de dragões, Arnold. Em outro lugar, Citri apresenta o bebê Maliciator ao Cry e menciona que é ensinado a não machucá-lo ou chorar. O Maliciator então salta instantaneamente para Cry e com cada movimento da cauda, Cry começa a perder suas vidas extras até que Citri finalmente atira dele. A julgar pela rapidez com que está perdendo vidas, Cry imagina que precisa carregar seus artefatos e pergunta quando Lúcia voltará para casa. Citri informa que pode demorar um pouco para ela retornar, já que eles estão lutando contra um espadachim fantasma na sala do chefe, e Luke não quer retornar até que ele o derrote 1 a 1. Citri então dá a ele um novo artefato chamado Realizar Exterior, que permite ao usuário armazenar um poder mágico dentro, semelhante ao colar que Lúcia lhe deu. Mais tarde, Citri faz uma boa massagem em Cry com a promessa de um final feliz, e ele avisa que suas relíquias precisam ser carregadas o mais rápido possível. Para resolver esse problema, ela tem uma ideia e diz a todos os caçadores que agora eles podem fazer um treinamento especial, o que pode torná-los magos do mesmo nível da integrante dos verdugos, Lúcia. Todos ficam surpresos ao ouvir isso e começam a discutir o assunto quando, inesperadamente, os dois membros do Starlight, Lápis e Chris, aparecem. Chris começa chorando insultuosamente por parecer um idiota, mas Lápis diz para agir com respeito, já que ele é o mestre do clã, e Chris acha um absurdo que ele seja a pessoa que Lucia trata como seu irmão mais velho. Aparentemente, Starlight é uma raça composta por espíritos nobres que possuem habilidades mágicas excepcionais. No entanto, eles tendem a desprezar qualquer um que não seja magos excepcionais, e Lúcia é uma dessas exceções, e é por isso que eles não conseguem acreditar que tal treinamento para atingir seu nível exista. Citri explica que Lúcia é uma maga excepcional, principalmente porque passou por esse treinamento. E ao ouvir isso, um dos coordenados de Sven decide tentar. Para o processo de treinamento, Mariette é instruída a carregar um dos artefatos de Cry. Depois de dar tudo de si, ela finalmente consegue cobrar, então dá a ela o próximo artefato. Enquanto ela está no quarto, Citri afirma que o crescimento de mana em uma pessoa para após a adolescência, o que significa que a maioria dos caçadores presentes já passou do seu crescimento. Eventualmente, Marietta cede e perde a consciência, um fenômeno que Citri descreve como exaustão de mana. Ela acredita que há uma chance de aumentar o limite de mana durante a recuperação da exaustão de mana. Para fazer isso funcionar, ela dá algumas gotas da poção para Marietta, que segundo ela aumenta sua quantidade de mana. Depois disso, Citri lembra que os membros da Starlight querem explorar Lúcia, mas permanecem arrogantes só porque pertencem a uma raça repleta de magia. Sentindo-se insultada, Chris decide provar seu valor participando do treinamento. Especialmente para ela, Citri traz uma sacola cheia de relíquias. Agora com todos motivados para trabalhar, Citri garante a Cry que todas as suas relíquias estarão totalmente carregadas. No dia seguinte, Cry e Citri visitam Liz. Mas depois de ouvir que ela está ocupada tomando banho, Citri começa a se aproximar de Tino. Eventualmente, Liz sai do chuveiro com os pães expostos, e depois de ser forçada a usar uma toalha, ela é informada por Cry que ele deseja comemorar o retorno seguro dela e de Citri. Para isso, os quatro visitam uma taberna próxima, onde Citri e Liz acabam competindo em um desafio de bebida. No entanto, Citri começa a trapacear misturando uma poção especial nas bebidas de Liz, e Cry, que percebe isso, força Citri a tomar bebida adulterada. Não tendo outra escolha, ela bebe à força e fica totalmente bêbada. Nesse estado, ela começa a confrontar Cry por vê-la como nada além de uma carteira ambulante e pede que ele pague usando seu corpo. Felizmente, Liz acaba com ela e a diversão é interrompida por Ronal e sua turma que começam a pressionar um dos caçadores presentes na taverna. Liz os acha interessantes e vai até Arnold, sugerindo que eles joguem o jogo da bebida. Mas quando Arnold se recusa, ela derrama a bebida na cabeça dele e bate nele com um copo. Além disso, ela bate em todos os amigos dele e prende a cabeça de Arnold com os pés, perguntando se ele realmente está no nível 7. No dia seguinte, Eva discute o incidente na taverna com Cry, dizendo que causar problemas tão repentinamente é um pouco problemático. Como Arnold tem um histórico de matar dragões do trovão, Eva deseja resolver isso pacificamente e planeja pedir a Garg para mediar. Cry concorda com ela, e falar sobre os dragões do trovão o lembra de como eles ficam deliciosos quando grelhados. Confusa, Eva menciona que o corpo do dragão é feito de materiais caros e não pode ser usado como alimento. Mas segundo Cry, Citri já preparou algo parecido. Por outro lado, o grupo de Arnold pressiona Chloe para revelar o nome da garota que os dobrou completamente. Só então, Gark aparece e avisa que o nome dela é Liz Smart. Além disso, ele brinca sobre o guardião de Liz ter esquecido de impedi-la, e avisa que ele se chama Miltrix, um caçador de nível 8.
Todos eles perdem a cabeça ao ouvir sobre seu nível, e Garcus tranquiliza que Cry não colocará as mãos neles se eles prometerem se comportar de agora em diante. Antes de sair, Gark menciona que Cry tem um pedido para eles, e diz que quer que Arnold traga para ele um dragão do trovão para que ele possa grelhá-lo. Frustrados, eles perguntam aos habitantes da cidade sobre Cry e relatam a Arnold que só ouviram histórias vagas sobre ele. Segundo eles, Cry nunca participa de missões e as deixa para os amigos. Ao ouvir isso, Arnold imagina que Cry pode não ter conhecido alguém com habilidades correspondentes ao seu nível ainda. Além disso, ele acredita que Cry é provavelmente um tipo de estrategista militar que não atingiu o nível 8 por pura força. Mas graças aos seus amigos, embora não seja fraco, Arnold está confiante de que não é páreo para ele, que atingiu o nível 7 através de seus próprios poderes. Com isso dito, ele decide derrotar o caçador de nível 8 e fazer com que todos se arrependam de tê-lo desprezado. Em outro lugar, Eva descobre sobre a dívida de 10 dígitos de Cry com Citri e informa que totaliza aproximadamente 10 Zuzu. Isso lembra a Cry que Citri fez 3 sugestões para facilitar o pagamento para ele. A primeira é jogar Citri na prisão e inadimplir a dívida. A segunda é casar-se para consolidar seus bens. E por último, o terceiro é se tornar seu noivo. Ele brinca sobre como casar com ela pode ser a única opção, e Eva diz que é possível, desde que ele não desperdice dinheiro, porque a renda dos Grievers é mais que suficiente para reembolsá-la. Ela sugere mergulhar sozinho nos cofres do tesouro pela primeira vez para ganhar algum dinheiro, sem saber que é demais para um fraco como ele. Assim que Eva vai embora, ele começa a se estressar com a dívida e tenta clarear a mente tomando um pouco de ar fresco. Só então Tino aparece perguntando se ele precisa de alguma coisa, pois ela está disposta a fazer o que ele quiser. Aquela desculpa triste de homem acaba pedindo dinheiro a Tino, e a princípio ela concorda em emprestar-lhe um monte, apenas para desistir completamente depois de ouvir sobre o valor de um dígito 0. Mesmo assim, os dois decidem vagar pela cidade. E ao longo do caminho, Tino sugere ir aos cofres do tesouro e procurar relíquias. Como há um leilão em andamento e eles podem ser vendidos por um preço alto, ela acredita que ele poderá encontrar algumas relíquias valiosas. Mas se ele realmente pudesse, não haveria razão para estar em dívida, em primeiro lugar. Em pouco tempo eles acabam entrando na festa de Arnold e, a julgar pela atitude agressiva, Cry admite que a culpa foi de Liz outro dia e pede desculpas em nome dela, dizendo que não quer estragar seu encontro com Tino agora. No entanto, Tino fica irritado com seu pedido de desculpas e diz a Arnold que Cry está apenas preocupado com a possibilidade de eles levarem uma surra. Isso só alimenta a raiva de Arnold, e não tendo outra escolha, Cry decide levar a luta para uma rua movimentada, na esperança de obter a ajuda de um caçador forte. Mas infelizmente não há ninguém presente. Arnold finalmente fala e confronta Cry por alcançar o nível 8 através da sorte e da ajuda de seus amigos. Enquanto Cry fica em silêncio, Tino fala e diz que não consegue ficar quieta quando seu mestre é insultado. Além disso, ela pede a Cry para deixá-la lutar contra eles, e para choque de todos, ele concorda e recua. Sem mais delongas, Tino começa sua batalha com Arnold. Enquanto Cry tenta ao máximo procurar por qualquer caçador forte presente nas proximidades, percebendo que está sozinho, Cry começa a torcer por sua única esperança. No entanto, Tino é facilmente dominado pelo Arnold nível 7, que aprende no chão. Neste ponto, Cry é forçado a usar o medalhão que Lucia lhe deu. Acontece que ele pediu a ela para adicionar um feitiço ao medalhão que apenas subjuga caçadores de alto nível, sem eliminá-los ou ferir ninguém. Usando este feitiço específico, Cry consegue jogar todos eles no chão, incluindo Arnold, e revela que é magia da gravidade. Depois disso, ele diz a Arnold que se ele ainda quiser lutar com ele, deve haver algumas condições. Como ele é o líder dos partidos, Arnold precisa progredir derrotando todos os seus partidos, incluindo Obsidian Cross, Starlight e Archgrave. Se ele conseguir derrotar esses 3, só então Cry aceitará seu desafio. Em seguida, os dois vão a um restaurante, onde Tino pede desculpas por não atender às expectativas de Cry e se autodenomina patética, alguém que nem merece comer o bolo que pediram. Antes que Cry pudesse dizer qualquer coisa, Tino pediu a Cry uma chance de se redimir e perguntou sobre um cofre com um tesouro inestimável para que ela pudesse pagar sua dívida de 0 dígito. Mais tarde naquele dia, Cry se encontra com Chloe, que quer investigar o incidente com Arnold. Ela começa questionando o motivo pelo qual ele estava provocando Arnold ao pedir um dragão do trovão, ao que Cry responde que ele nunca pediu isso em primeiro lugar. Além disso, ele pede a Chloe que diga a Arnold que ele fará questão de não esquecê-lo agora. Após o término da investigação, ele se levanta para ir embora, mas é parado por Chloe, que lembra a Cry sobre o exame de caçador, em que ela foi reprovada há 3 anos e se pergunta o que estava faltando nela. Não tendo ideia do que dizer, aquele tagarela começa seu latido estúpido, dizendo a Chloe que ela já deveria ter percebido. Ele acredita que ela poderia passar no exame agora, mas não há necessidade, pois Chloe já está cumprindo sua função de recepcionista da Associação dos Exploradores. Depois de abandonar sua sabedoria, Cry vai embora e mais tarde lembra que Chloe só falhou porque era menor de idade e poderia ter passado se fosse apenas um ano mais velha.
Algum tempo depois, Chloe diz a Arnold que Cry cancelou o pedido da carne de dragão e prometeu não esquecê-los até chegar a hora. Por último, Chloe hesita em dizer uma última coisa que Cry disse. E quando a pressionam para dizer isso, ela acaba gritando e contando a todos que Arnold parece gostar daqueles melões grandes, pegando todos, inclusive Arnold, de surpresa. Depois disso, ele zomba de Cry por querer fazê-los lutar contra grupos poderosos de seu clã, e em pouco tempo um de seus subordinados retorna. Ele menciona que Stephen se recusou a lutar contra eles e o convidou para uma bebida. Chris também recusou a oferta, assim como Lápis. Enquanto isso, Isabelle, membro do partido Arkbrave, o chamou de idiota por levar o choro a sério em primeiro lugar. Mesmo assim, Laria melhora o humor de Arnold, lembrando da relíquia que eles podem vender no próximo leilão. Em outro lugar, Mattis examina uma relíquia que Tino descobriu em um dos cofres do tesouro e informa a Cry que é um item de uma civilização mágica de alto nível. Mas quanto aos seus efeitos, Mattis pede um tempo para estudá-lo bem porque já tem muito trabalho graças ao leilão. Ao saber disso, Cry pede a Mattis que o deixe ver as relíquias para o leilão. E enquanto faz isso, Mattis gosta de conversar com Tino e a aconselha a contar com os amigos, inclusive o inútil Cry. Tino concorda e chama Cry de uma pessoa maravilhosa que não só é bastante rígida, mas também tem muitas dívidas. Nesse ínterim, Cry encontra uma relíquia que é uma máscara parecida com uma de suas relíquias favoritas que Liz quebrou. Se for a mesma relíquia, Cry pode ter o poder de mudar de rosto e vagar livremente pela cidade sem nenhum guarda, ou ter que lidar com Arnold. No final das contas, ele pede a Mattis que o deixe lidar com o dono da máscara e pede seus dados de contato. Mais tarde, Tina se pergunta como Cry vai comprá-lo, e informa que Citri já está gastando uma tonelada em sua pesquisa, talvez não tenha economizado muito. Kai percebe que se ele perguntar a Liz, ela pode começar a coletar dinheiro à força. E além de Citri, ele não tem ninguém que lhe empreste dinheiro. Só então, eles notaram guardas de uma família nobre do lado de fora do prédio do seu clã. E logo depois, Ark sai para se despedir de uma loira anã chamada Eclair. Depois de terminar sua conversa com Ark, ela questiona o que Cry está olhando. Ark então apresenta Eclair como filha de Earl e diz a Eclair que Cry é o mestre do clã. Percebendo que Cry é o chamado Mil Truques, Eclair menciona que seu pai sempre fala sobre ele, mas na realidade ele parece surpreendentemente mediano. Ela continua insultando Cry e depois de se cansar, pergunta por que ele não revida. Cry responde dizendo que sempre tenta ao máximo ser cauteloso com seu comportamento, o que pega Eclair de surpresa. E com isso ela vai embora. Depois disso, Cry senta-se com Ark para conversar e pergunta se ele pode lhe emprestar algum dinheiro. Ark recusa diretamente. E não importa o quanto Cry tente persuadi-lo, a decisão de Ark permanece a mesma. No final das contas, ele acaba pedindo a Citri que lhe empreste algum dinheiro, e, surpreendentemente, ela concorda mesmo quando teve que vender alguns materiais extras para arrecadar a quantia. Ela se oferece para ajudá-lo a negociar com o dono da relíquia, e tudo o que Cry espera é que o vendedor a venda por cerca de 30 milhões. Mas, para sua surpresa, o vendedor de relíquias é Arnold. E assim que as negociações começam, Luria menciona que a máscara é um item muito raro, que eles não venderão barato e ameaça vendê-la no leilão se tentarem baixá-la. Citri responde dizendo que a máscara é uma relíquia de aparência assustadora, que Cry realmente não quer, e ela acredita que os nobres também não irão atrás de algo assim. Arnold então fala, dizendo que eles não podem colocar um preço na relíquia porque ainda não conhecem seus poderes. Se eles venderem por um preço baixo, acabarão parecendo idiotas, então é melhor simplesmente destruí-lo. Ele então pergunta se Cry conhece seus poderes, mas Cry se recusa a revelá-los e menciona que é uma relíquia perigosa cujo uso é ilegal no país. A princípio, Arnold pensa em Cry como um péssimo negociador, mas então ele percebe que se pergunta se isso é uma armadilha. Ele começa a pensar que a máscara pode ser perigosa, e é por isso que Cry tentou recuperá-la antes do leilão. Porém, depois de descobrir que Arnold é o dono, Cry pode ter mudado sua abordagem e agora quer que ele sofra. Pensando que descobriu, Arnold oferece 10 milhões pela máscara, pois acredita que cair na armadilha de Cry e segurar a máscara pode ser a jogada mais idiota. Como era de se esperar, Cetria concorda em comprá-lo por aquele preço até ser interrompida por uma tonelada de gente que começa a licitar. Eventualmente, Eclair aparece e se oferece para pagar 100 milhões pela máscara. Eva mais tarde informa a Cry que rumores sobre ele, pedindo um empréstimo a Ark se espalharam pela cidade, o que fez todos pensarem que era a relíquia mais forte. Mesmo assim, Eva o aconselha a não fazer mais empréstimos quando, inesperadamente, Citri aparece com uma compra cheia de dinheiro, equivalente a cerca de 800 milhões que ela economizou para o casamento. Com isso dito, ela sugere fazer uma visita a Claire e tentar persuadi-la. No entanto, o fato de ele aparecer na casa dela impressiona Claire, e ela diz que os nervos dele rivalizam com os arcos. Vai permite que ela saiba que ele é muito melhor do que ele, já que ele o vê apenas como um amigo. Pensando que está zombando de Ark, Eclair fica furioso e acusa Cry de atingir o nível 8 usando o poder das relíquias. Em vez disso, ela decide oferecer aquela máscara a Ark, mas Cry acredita que Ark pode não gostar porque não é possível se tornar forte apenas com uma relíquia.
Citri então intervém, dizendo que ela tem 200 milhões, o que é mais do que a oferta de 100 milhões de Eclair. Não tendo outra escolha, Eclair é forçada a pedir ajuda ao pai, que é informado de que podem reunir cerca de 1.000.000. Por último, seu pai ordena que Eclair vença a guerra de lances, pois não há espaço para fraquezas em sua família. No dia seguinte, Citri, junto com Liz e Cry, estão a caminho do leilão com 950 milhões, e Cry decidiu desistir se o custo de venda exceder seu orçamento. Depois de chegar ao local do leilão, Cry encontra Tino e seu grupo, e pergunta por que ela não veio com os três, apenas para ser lembrado por Tino, que ele nunca convidou. Mesmo assim, Cry acha que é melhor se eles não forem juntos, já que ele se destaca demais por causa dos rumores. Além disso, Cry pede a Titino para leiloar em seu nome e diz a ela para aumentar o lance ao seu sinal. Eclair também chega e os rejeita, o que faz Citri perceber que ela deve ter adquirido os fundos. Em pouco tempo, o leilão começa e Liz questiona quando a relíquia da máscara será lançada. Cry menciona que pode levar algum tempo, graças à atenção que está recebendo, e lamenta não poder licitar nenhuma outra relíquia por causa de seus fundos limitados. Porém, uma espada cujo comprimento da lâmina pode aumentar para 3 metros chama a atenção de Cry, e ele começa a ter dificuldade em se controlar. Então, uma capa que permite respirar debaixo d'água começa a testar ainda mais a disciplina de Cry, o que o faz questionar se aquela máscara é realmente tão importante ou se ele deveria optar pela abordagem de quantidade em vez de qualidade. À medida que as relíquias continuam chegando, Cry começa a enlouquecer até que, eventualmente, cede e se levanta para finalmente fazer um lance por uma relíquia. Mas, para sua surpresa, a próxima relíquia a ser leiloada é o Golem Acástico que Citri não conseguiu recuperar. Preocupado, Cry pergunta se ela concorda com isso, ao que ela concorda dizendo que se eles aceitarem, a máscara dele estará fora de questão. Porém, ao ouvir que se trata de uma lembrança de seus companheiros, algo importante para Citri, Cry muda de ideia e começa a fazer lances pelo Golem. Logo depois, o preço do lance chega a 300 milhões. Quando Citri pergunta se ele concorda com isso, ela concorda, sabendo que para começar o dinheiro é dela. À medida que o preço continua a aumentar, Liz espera que as pessoas desistam antes de chegar a 950 milhões. Mas, infelizmente, um deles fez um lance de 990 milhões, não deixando Cry outra escolha a não ser usar seu trunfo e comprar o Golem por 1.600.000. Preocupada, Liz menciona que está acima do orçamento e que eles podem ter problemas por não pagarem o preço. Mas, para sua surpresa, Cry entrega um cheque em branco para Citri pedindo que ela pague. Acontece que foi a salvação da irmã mais nova de Cry, mas neste momento ele não pode voltar atrás no que aconteceu. Assim que o Golem é vendido, o locutor revela o nome do comprador, e acaba sendo ninguém menos que Greg. Após o leilão, Tino pede desculpas a Cry, dizendo que não sabe muito sobre leilões e que teve que contar com Greg para fazer os lances. Gilbert então pergunta a Cry sobre a relíquia que ele queria comprar, ao que Cry responde dizendo que está tudo bem, pois ele já alcançou seu objetivo. Mais tarde naquele dia, Cry pede a Ark para visitar Eclair imediatamente e informa que a relíquia é bastante perigosa. Ao ouvir isso, Ark questiona se ele precisa de alguma arma e Cry discorda, dizendo que é melhor ele ficar sem uma. Dito isso, Cry tem certeza de que Ark receberá aquela máscara de presente de Eclair, e então poderá comprá-la dele por um preço amigável. Enquanto isso, Eclair está sentada em seu quarto, lembrando que seu pai disse que Cry o deixou ganhar o leilão, pois segundo sua inteligência, Cry já havia deixado o local antes do início da licitação. Frustrada, Eclair se pergunta o que há de tão especial na relíquia quando, inesperadamente, a máscara fala, perguntando se ela quer poder. Além disso, começa a voar e diz que dá esperança aos mais frágeis. Algum tempo depois, Ark também chega na casa dela e é informado por seu pai que Eclair se trancou em seu quarto, e ele acredita que ela possa mostrar o rosto para ele. Só então eles ouvem um grande estrondo. E quando seu grupo vai investigar o som, eles testemunham um guarda batendo em um vaso seguido pelo aparecimento de Claire que está com aquela máscara colada no rosto. Ela começa a enlouquecer e quer eliminar quem zomba dela. Vendo isso, Ark vai até ela e pergunta o que aconteceu, e Claire diz que ela comprou a máscara para ele. Ele demonstra sua gratidão e pede a Claire que lhe entregue a máscara. Mas quando ela está prestes a obedecer, Eclair percebe a espada ao lado de Ark e pergunta se ele realmente precisa dela. Isso lembra o aviso do Ark of Christ para não trazer arma. E quando Eclair perde o controle sobre si mesma novamente, ele recua e ordena que seu grupo arranque a máscara. Em outro lugar, os camaradas de Arnold falam sobre a venda da máscara por 200 mil. E estão entusiasmados porque ela foi vendida por muito mais do que esperavam. Mas o sorriso deles desaparece quando eles testemunham Liz e Citri esperando por eles. Citri menciona que o lucro dessa relíquia é graças ao plano de Cristo, e eles estão aqui para receber a sua parte. Quando eles tentam discutir, Citri mostra-lhes um antídoto, e conta sobre a poção suspeita que ela misturou em suas bebidas antes. Nesse ínterim, Cry pede desculpas a Ark por fazê-lo passar por problemas, e é repreendido por Ark por sempre dar informações vagas. Mesmo assim, ele entrega a máscara para Cry, e vê-la falar o choca ainda mais. Sem qualquer hesitação, Cry coloca a máscara.
Mas depois de perceber que as estatísticas de Cry são piores do que as de um Guaxinim morto, até mesmo a máscara é forçada a desistir de Cry. Porém, mesmo não sendo uma face reversa, é uma relíquia que fala, e Cry decide mantê-la. Por quanto tempo você acha que Cry conseguirá manter essa identidade falsa? Comente Hunter se você assistiu até o final. Como sempre, obrigado por assistir e nos encontraremos no próximo.